acalma, pega um tempo para você. Sua agenda não é tão cheia que você não tenha 10, 20 minutos ou sequer 30 para você respirar e lembrar que você existe. Eu amo escutar música. Às vezes eu coloco bem alto e deixo umas 7, 8 músicas rolar e até canto, mas aquilo recarrega as minhas baterias. Então eu consigo ser mais resiliente, eu consigo ser um cacto, que eu consigo não tomar uma atitude mesmo diante de muita pressão. E liderança tem pressão? Tem. Funcionário tem pressão? Tem. Mas quando você não consegue trabalhar com essa pressão, é aí onde você comete besteiras. Não sei se você concorda, mas me fala um pouquinho aí de um hábito seu que você acha que contribui. Como eu falei, assim, agora há pouco, né, eu falei para você de alguns hábitos, né, de atividade física, alguns hábitos de sempre estar estudando, enfim, tudo isso me ajuda bastante. Lógico, a base da gente sempre é a família, então você também é um ingrediente importante, mas como você falou, a questão de você olhar para você e tirar um tempo para você também é fundamental, ainda que em pontos em que o hábito realmente ele ajuda bastante. E assim, o planejamento, né? O planejamento também ele ajuda bastante, né? Independente se você está dentro de uma empresa ou se você é um empreendedor mesmo, está lá na rua, né? Acordando cedo, dormindo tarde, todo dia com as suas preocupações, mas o planejamento também ele é importante. Mas, assim, Ju, falando também da questão da resiliência, né? Que a gente tanto fala, né? Eu falei antes que, lógico, né? É a capacidade da gente poder resolver os problemas sendo rápido, né? Sendo rápido e tudo mais. Mas nem todos os problemas aí se resolvem. Às vezes você tem algum tipo de problema que não tem mais como resolver. Você vai conviver com ele, né? Então você tem que ir ao máximo no teu dia a dia se tem um problema. Até me escutei isso de um colega meu de trabalho esses dias aí. Se tem um problema e o problema não tem como ser resolvido, você tem que aprender a conviver com ele, né? Essa pandemia mesmo agora, de curto prazo, a gente não tem como resolver ela, né? Então, o cara que é empreendedor, o cara que ou então está na liderança lá junto com a sua equipe, não tem como tu resolver isso de forma rápida, com resiliência, assim, da noite para o dia. Então, você tem que aprender a conviver com aquele problema e dentro dele, com as adversidades, tudo mais que você vai ter que conviver, você ser um cara forte mentalmente para poder criar planos de ação, para poder se desenvolver, crescer junto daquilo que você está vivendo junto com a sua equipe. E dentro dos planos de ação, trazer um comportamento, uma mente, né, para a sua equipe de vencer de sucesso, né, para poder encarar problemas, resolução de problemas. Porque cada vez mais a gente resolve os problemas, naturalmente a gente vai ter o nosso sucesso, né? Então é um dos pontos que quando a gente está na liderança, eu já tive problemas assim com alguns clientes que tinha que resolver, não tinha, eu tinha que realmente ajudar meu representante na rua, e muitas vezes eram problemas difíceis de se resolver, mas quando a gente resolvia, tinha um sucesso ali na solução do problema, a gente conseguia ter o resultado, ia conseguir fazer a nossa venda. Então é isso, estou tentando abranger ao máximo a questão da resiliência aqui e mostrar que você conseguindo conviver com o problema e ele sendo resolvido com algum plano de ação, alguma situação, planejamento, lá na frente você vai ter sucesso, você vai conseguir seus resultados, vai bater suas metas. E é assim que essa mentalidade, eu acho que esses hábitos que eu procuro, principalmente quando eu estou junto com a equipe, passar para eles, né? São pontos positivos, né? Olhar sempre pelo lado positivo da coisa, não o copo vazio, e sim a gente saber que tem um copo meio cheio ali que a gente pode trabalhar ele também. Tá. E assim, Eloy, essa pandemia ela veio nos mostrar que hábitos eles podem ser mudados. Então, eu, eu fazia esse trabalho no presencial, né? Quem me conhece, na verdade, são dois públicos, né? Há alguns anos atrás, eu fazia esse trabalho no presencial. Então, eu dava palestra em grandes shoppings, eu gerenciava lojas, eu dava palestra para mais de 200 pessoas. E depois eu fui para o multinível. Então, eu fiquei entre o multinível e meu trabalho presencial. Então, meu trabalho era extremamente rua. Quem me conhece sabe que eu era extremamente campo de trabalho. Só que um pouco antes da pandemia, eu já comecei a montar o meu escritório em casa. Parece até que eu já estava adivinhando, mas, na verdade,
eu tenho uma visão de empreendedor. E eu já tinha em mente fazer um trabalho no digital, tanto que eu comecei a estudar e tudo mais. Um mês depois, começou a pandemia. Então, ela me ensinou que eu tinha que mudar os meus hábitos. Meus hábitos era rua, era campo de trabalho. E hoje meu trabalho é extremamente home office. Então, esse trabalho que eu estou fazendo agora no digital com você era presencial. Então, você que está aí nos assistindo, você que está trabalhando ou não, mas que deseja uma renda extra, mude seus hábitos. Você pode sim empreender, você pode estar mudando os seus resultados, você pode ter uma nova meta, um novo objetivo, mas se você não mudar os seus hábitos, nada vai acontecer. Então, eu tive que mudar. Eu tive que ver, nossa, como é que agora eu vou trabalhar extremamente home office? Então, eu tive que estar aprendendo a fazer vídeos, que é uma coisa que me ensinou muito, chama-se frequência. Eu anotei aqui alguns pontos, eu espero que tenha tempo para falar todos eles, mas fazer com frequência o que se comprometeu mesmo sem vontade. Quando eu comecei, Eloy, a colocar o conteúdo aqui, eu ainda disse para você, nossa, eu tinha uma vergonha imensa de ter que me expor nos vídeos. Então, eu demorei para me expor. Mas era o que eu queria. Então, o que foi que eu fiz? Vai com medo, então era com frequência. Eu fazia todos os dias. E tinha dia que eu não tinha vontade de fazer. Mas eu digo, não. O hábito, ele se torna um hábito produtivo quando você faz com vontade ou sem vontade. Então, é a frequência que vai ajudar. E de tanto que eu fiz, eu fiquei mais solta, eu tive mais habilidade. Quem olhar os meus primeiros vídeos pode perceber, vai lá no meu canal e arrasta até o primeiro vídeo. Então, hoje, eu olhando os demais vídeos, que eu até disse para você que eu fiz mais de 100 vídeos, e eu só consegui ver depois, acho que depois de uns 110 vídeos. Eu fiz com tanta frequência que hoje eu tenho mais leveza para conversar, porque um trabalho presencial é uma coisa, o trabalho no digital é outro. Então, se você quer fazer uma coisa, faça com frequência. Se você quer ter o corpo perfeito, a barriga sarada, não é malhando um dia e deixando uma semana que você vai ter os seus resultados. Se você quer ter o seu financeiro organizado, não é saindo todos os dias, não é saindo todo o final de semana que você vai conseguir. Se você quer empreender, você vai ter que construir uma mentalidade resiliente. Então, como é que eu consegui? É parando de escutar os outros, é me aprofundando na minha meta, no que eu quero para mim. Porque hoje eu só escuto quem já chegou aonde eu quero chegar. E isso, Eloy, é um dos pontos que tira o ser humano dos seus resultados. É quando ele não tem uma mentalidade resiliente. É quando qualquer pessoa chega e diz, isso não vai dar certo. E a pessoa vai lá e desiste. Isso não é para você. A pessoa vai lá e desiste. Ou a expectativa é tão grande que na primeira semana ou no primeiro mês, e isso eu aprendi quando o meu trabalho em campo, eu sempre trabalhei com pessoas e eu pude perceber que como elas têm uma mentalidade fraca. Quando elas não atingem o que elas querem no curto período, elas desistem. Porque elas acham que é fácil e nada é fácil. Eu passei anos da minha vida trabalhando carteira assinada e até então não consegui ter aquele financeiro organizado como eu queria. E eu nunca desisti. Mudei de empresa para outra empresa. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a ver que era possível sim realizar o que eu queria. Então, outro hábito também que me ajuda muito é ler um livro. Acrescentar conteúdo. Hoje, eu não